dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Clário Libran, eu tenho 22 anos e sou estudante de Engenharia Mecânica na UFRJ. E o motivo pelo qual eu decidi criar esse canal foi porque eu sou apaixonada por Engenharia Mecânica e eu percebi que muitos de nós, ao longo da nossa graduação, temos a sensação de que está faltando alguma coisa na nossa formação. A UFRJ é uma faculdade excelente, nós temos vários professores que são muito bons, aprendemos a matéria de uma forma bastante aprofundada e contamos com diversas atividades extracurriculares, como, por exemplo, empresa júnior e equipe de competição, que agregam bastante valor na nossa formação. Mas mesmo assim, às vezes acontece de a gente ser aprovado em uma disciplina e a gente ter a sensação de que a gente não vai conseguir, a gente não sabe muito bem como a gente vai aplicar aquele conhecimento em problemas reais. E é aí que eu quero tentar te ajudar com esse canal. Como? Fortalecendo os seus conhecimentos de base e te incentivando a aplicá-los usando ferramentas tecnológicas, como por exemplo Python, ANSYS ou MATLAB. Foca aqui em mim que eu vou te explicar um pouco melhor. Basicamente, para cada disciplina, a gente tem 3 níveis de conhecimento. O primeiro é o conhecimento dito de base. Vou exemplificar um pouco melhor. Vamos supor que você tenha sido aprovado na matéria Mecânica dos Sólidos 1, e aí você está passando pelo corredor e um calouro, alguém de Engenharia Mecânica, se para e fala: nossa, eu soube que você passou na disciplina de Mecânica dos Sólidos 1 e eu estou bastante empolgado com a ideia de aprender sobre essa matéria, e eu queria te perguntar, o que exatamente você aprendeu? Como se muita gente me parasse no corredor para me perguntar isso, né? Mas enfim, nessa situação hipotética, você foi pego de surpresa por essa pergunta e que você tem que explicar aquilo que você aprendeu em 6 meses, ou seja, na verdade você aprendeu muita coisa. O que seria o mais importante, o mais essencial para você, por exemplo, explicar para esse calouro naquele momento? Pois é, isso é o que a gente chama de um conhecimento de base. São os conceitos mais importantes e são as fórmulas mais fundamentais. Aquilo que deveria estar na veia. O segundo nível de conhecimento é aquele que, beleza, se alguém te perguntar, talvez você não saiba explicar assim de cara. Mas se você começar a ler sobre aquele assunto, você vai ter aquela sensação de já vi isso antes, me lembro. Então com isso você vai ter uma facilidade muito grande de relembrar e de reaprender de certa forma, porque você já viu aquilo antes. E o terceiro nível de conhecimento é um conhecimento tão específico, tão aprofundado, que realmente, se você for trabalhar com aquilo em uma iniciação científica, por exemplo, você vai ter que parar, pesquisar sobre aquele assunto, porque afinal não dá pra gente saber tudo de tudo, né? E aí que tá o problema. Muitas vezes nas matérias a gente aprende esses 3 níveis de conteúdo sem que fique muito bem separado o que é o que. Não fica claro na nossa cabeça se um determinado assunto é um conhecimento de base ou é um conhecimento aprofundado. E o que acontece é que às vezes, quando a gente vai aplicar aquilo em algum problema, a gente não consegue se lembrar de algum conceito, de alguma fórmula que é tão básica que deveria estar na ponta da nossa língua. Porque tem essa mistura de conhecimento na nossa cabeça. Então, é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero ajudar vocês a fortalecerem esses conhecimentos de base. E o segundo problema que eu quero tentar ajudar vocês a resolverem por meio desse canal é o fato de que nós temos um ensino muito tradicional. Mesmo a gente estando no século XXI, a gente aprende a fazer as coisas na mão e a gente quase não vê nada utilizando software ou programas. E o que eu queria já deixar claro para vocês é que é muito importante que a gente saiba resolver os problemas na mão. Porque se você, por exemplo, estiver fazendo um problema no ANSYS, você tem que ser capaz de olhar para aquele resultado e saber, olha, isso... ter o discernimento de julgar, isso faz sentido? Esse resultado, a ordem de grandeza, era o esperado? Você tem que saber fazer alguns cálculos na mão para poder comparar esse resultado com esses cálculos ou com dados experimentais, caso você tenha dados experimentais à sua disposição. Isso é muito importante. Mas é claro, também é muito importante que a gente saiba usar esse software. No primeiro ano, a gente aprende bastante sobre programação, mas o que eu te proponho é que em cada uma das disciplinas da mecânica, ou em todas que a gente conseguir, a gente tente aplicar aquele conhecimento de mecânica em algum programa, em algum software, em alguma linguagem de programação. Então, é isso que eu te proponho com esse canal. Por quê? No que isso vai te ajudar? Em 2 coisas. Primeiro, você vai desenvolver
uma habilidade muito maior com esses programas, você vai se sentir mais confortável se você tiver que usá-lo algum dia no mercado de trabalho. E segundo, porque eles vão te proporcionar uma visualização muito melhor dos fenômenos físicos sobre os quais você está aprendendo. Vou te dar aí um exemplo. Vamos supor que eu esteja estudando transferência de calor. E aí, por exemplo, se eu estou estudando um problema com umas determinadas condições de contorno e é um problema transiente, a sua resposta não vai ser muito visual, porque ela vai estar inscrita em termos de um somatório, por exemplo, enfim, não vai ser tão visual. Enquanto que se você fizer aquilo em um programa como o Andes, você vai conseguir ter uma visualização muito melhor daquele fenômeno com o tempo. Além disso, vamos supor que você queira mudar alguma coisa no seu problema. Ok, resolvi ele na mão, sei fazer, mas eu queria saber, ter uma visualização de como ficaria se eu tivesse outras condições de contorno. Nesse caso, muitas vezes, o procedimento para resolver o problema na mão é o mesmo, só que vai dar muito trabalho. E isso leva muitos estudantes a falarem: ah, estava até curioso, mas assim, eu já entendi como é que faz, não vou ficar muito tempo nesse problema, vou partir para um outro tipo de problema. Enquanto que se você tiver feito aquele problema também usando algum software, vai ser muito fácil de você apenas mudar a condição de contorno e conseguir ter a visualização daquela resposta. Então, é isso basicamente que eu te proponho com esse canal. Eu quero que você, enquanto, por exemplo, um calouro, se você tiver curiosidade de entender o que você vai aprender naquelas disciplinas ao longo do curso, você pode assistir meus vídeos e isso provavelmente vai te dar uma base muito melhor, até para você pegar mais rápido quando o professor ensinar de uma forma mais aprofundada. Ou, se você já aprendeu aquela matéria, mas já faz alguns semestres e você queria relembrar os conceitos mais fundamentais, eu espero que os meus vídeos também te ajudem. E além disso, eu quero resolver alguns problemas usando softwares com vocês, os mesmos problemas que vocês fazem em sala de aula, utilizando os livros didáticos na mão, para a gente comparar esses resultados. Eu sei que muitos de vocês já pensaram em fazer isso, só que acabaram desanimando, porque se vocês cometerem algum erro, vocês não iam ter com quem comparar, porque não existiam aqueles programas, já prontos. Então é isso, eu espero que vocês gostem do canal. Também, se vocês tiverem curiosidade para saber sobre a minha trajetória acadêmica, eu já fiz monitoria, iniciação científica, empresa júnior, já fiz intercâmbio. Então, se vocês também quiserem fazer perguntas sobre isso, eu também estou disponível para fazer alguns vídeos com esse tipo de conteúdo. Espero que vocês gostem. Um beijo!